Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho e eu estou com a oportunidade de fazer mais um vídeo motivacional, um vídeo que possa tocar no nosso coração. E eu estava meditando um pouco sobre as adversidades. As adversidades são aqueles probleminhas, aquelas situações que ocorrem e que tentam acabar com a gente. As adversidades, elas vêm com uma força tão grande e joga a gente para baixo, né? Quer tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa alegria. E às vezes, em razão disso, a gente perde a oportunidade de observar as coisas boas que nós temos na vida e nos deixamos levar pela adversidade ou pelas adversidades. Então, quando as adversidades vêm, eu vou falar adversidade no singular, fica mais fácil. Quando a adversidade vem, o que acontece? Nós geralmente somos possuídos por medos. Então nós ficamos com medo de tomar uma atitude, ficamos com medo de não tomar uma atitude que já é uma decisão, né? Ficamos com medo de fazer ou falar algo que vai magoar pessoas, etc. Então nós caímos numa situação de medo. E o que acontece quando nós estamos com medo? O medo é uma resposta que surge do estado emocional nosso. Porque nós ficamos diante de uma situação e que nós chamamos, entre aspas, de perigo. E essa situação de perigo nos leva a sentir medo. Então, quando nós temos medo, nós não raciocinamos direito. Porque o medo possui a gente de uma maneira que nós perdemos essa capacidade de raciocinar. Então nós entramos às vezes em pânico, alguns entram no desespero, tem pessoas que até se matam por isso. Então o que nós devemos fazer? Quando esse medo, essa sensação terrível de medo vier diante de uma adversidade, nós podemos tomar algumas atitudes que não tomar atitude, lembre-se, já é tomar uma atitude, né? Então o que nós podemos fazer? Nós temos pelo menos 3 que eu posso te indicar hoje que ajudam bastante. A adversidade vem para te destruir. Aí o que nós podemos fazer? Quando a adversidade chegar, eu posso ficar quieto, assentado na minha casa, no sofá, na zona de conforto, onde eu achar melhor, e esperando que algo aconteça ou que alguém faça algo. Se eu estou diante de uma adversidade e eu caio na zona de conforto, eu vou depender do outro, então é uma insegurança, é uma incerteza, porque eu não sei o que o outro vai fazer se eu ficar quieto. Então essa é uma das atitudes que nós tomamos diante de uma adversidade. A segunda atitude terrível é que nós podemos também abrir a porta das nossas emoções e deixar a adversidade entrar e sambar. Ela vai cirandar lá dentro e vai acabar com as nossas emoções. Então, o que eu vou fazer então? Qual é a terceira opção? A terceira opção é a mais legal. É não aceitar, encarar e enfrentar a adversidade. E como você que me acompanha sabe, sempre que eu vou fazer algum vídeo eu gosto de uma história, uma ilustração. E tem uma muito legal que serve aqui, não sei se já contei em algum outro vídeo, mas é uma série que passou chamada Jornada nas Estrelas. Mas daquela original, a primeira, não é da minha época não, eu assisti pelo YouTube, mas tem uma série, uma delas, um episódio, que foi muito interessante, que marcou minha vida. Eu muito novo quando eu vi essa série, esse episódio, né? O que aconteceu? O Capitão Kirk caiu numa situação em um planeta e ele teria que enfrentar um monstro de um homem lá, do outro planeta. E se ele perdesse, ele e toda a tripulação ficariam escravos daquele povo, daquele planeta. Por outro lado, se ele vencesse, eles seriam livres, iriam embora, tranquilo, resolveriam o problema. O detalhe era como vencer. O homem era um Golias, um monstro forte, e ele não tinha outra opção. Se ele não lutasse, ele seria escravo. Se ele lutasse e perdesse, ele seria escravo. E vencer era difícil. E ele não teve outra opção, então foram para o ringue. Quando os dois ficaram dentro do ringue, que soou o gongo para iniciar a luta,
aquele homem tão forte, já monstruoso, ele tinha uma capacidade de se tornar invisível. Então o Capitão Kirk olhava, não via, e ele dava a volta e agredia o capitão de outra maneira, na lateral, nas costas, por trás, porque o Capitão Kirk não conseguia enxergar o seu adversário na luta. Então chegava um momento que o Capitão Kirk já estava fraco, não tinha mais recurso, porque não conseguia, o cara ficava invisível, ia para trás e chutava as costas. Quando ele virava, ele ia para o outro lado e chutava, batia na cabeça, batia na nuca e tal. E eu já estava aflito assistindo a série, pensando, agora o capitão vai perder e vai acabar a série, eu não vou ter mais Jornada nas Estrelas para assistir. De repente o capitão enfiou a mão na cintura, arrancou o cinto, ficou com ele na mão. Quando ele tomou uma pancada nas costas, ele rodou o cinto e o cinto atingiu aquele monstro. E ele, surpreso, ele ficou visível e o Capitão Kirk avançou sobre ele e venceu aquela batalha. E eles foram livres e felizes para sempre, cientes. Então essa série, né, ou esse episódio especificamente, ele marca muito pra mim, sabe? Porque o capitão poderia ter ficado quieto esperando algo acontecer, escravo lá, ou ele podia abrir a porta das suas emoções e deixar aquilo entrar e destruir tudo, ou ele tinha a capacidade de enfrentar, e ele enfrentou. E parecia impossível vencer. Parece até um pouquinho, né, com a história de Davi e Golias, apesar dela ser bem diferente, mas lembra alguma coisa? É a mesma coisa para você e para mim. O que nós podemos fazer? Nós podemos, quando estiver com medo, quando o medo vier te assolar, você pensa o seguinte: o medo, ele é muito mais psicológico do que real. A sua mente, ela não sabe quando algo é real ou quando algo é fantasioso. Então você pode mudar isso na sua história. Então, para Aristóteles, por exemplo, a Ética Nicômaco, ele escreveu o seguinte, que o medo é a suposição de um mal, ou seja, o ruído da imaginação, que nada mais é do que uma fantasia. Ele foi o único filósofo clássico a falar sobre o medo, inclusive, sabe? Então, você e eu podemos fazer essas escolhas. Quando a adversidade te assolar, que ela vier com força, em vez de ficar quieto no sofá esperando, ou em vez de você abrir a porta e deixar a adversidade tomar conta da sua vida, enfrente, vá diante dela. O máximo que você de ruim pode acontecer é você perder. Mas se você não fizer nada, você já perdeu. Então o que está iminente já está resolvido e você tem a possibilidade de mudar isso. E sabe o que é mais interessante? Todos sentimos medo. Todos sentimos, as pessoas, todos no mundo inteiro sentem medo. O medo, ele varia de pessoa para pessoa, do grau de problema que a pessoa tem e tal. Mas todos sentimos medo. Eu li um livro de um psicólogo chamado Jorge Guisan. Ele escreveu um livro, El Poder del Miedo. E ele fala que é o seguinte: ele acredita que é possível não sentir medo. É possível a pessoa não sentir medo. Mas o medo é necessário. Por que o medo é necessário? Porque assim como o estresse tem 3 estágios, e o primeiro estágio do estresse é o do alerta, ele é útil. Quando a pessoa entra no primeiro estágio do estresse, ela pode não compreender, mas é útil. Por quê? Porque é um alerta que vem te falando algo está errado, algo não está bom. Então você, no estado de alerta, você pensa, se algo não está bom, se algo está ruim, tem um perigo me rondando, eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer algo. Então é bom. Então o medo é a mesma coisa. Quando você, por exemplo, os pais criam os filhos, dando tudo que eles querem, criado cercado de cuidados e de coisas boas, e não nega nada, tudo que pede dá, não tem limite, sabe? Não coloca limite. Sabe o que acontece? Quando essa criança, ainda criança ou até adolescente, começar a enfrentar o seu primeiro problema, ela não vai saber, ela não vai ter entendimento para isso, sabe por quê? Porque ela não sabe sair da zona de conforto. Mamãe, eu tô com fome, toma comigo. Mamãe quer tomar banho, vai lá. Mamãe, o banheiro tá molhado, a mãe enxuga. Mamãe, eu quero uma roupa nova, ela dá. Eu quero um tênis novo, ela dá. Eu quero passear, ela dá. Eu quero. E vão dando tudo. E tira dessa pessoa a capacidade de se desenvolver, de enfrentar, sabe? Então o medo tem pelo menos essa vantagem. Como emoção, ele nos ajuda a concentrarmos no perigo. O medo me faz concentrar no perigo. Então há psicólogos que falam que nós já nascemos com vários medos. Pelo menos de 7 a 8 os psicólogos defendem. E eu creio. Eu acredito, sabe por quê? Porque quando o bebê está ainda lá na mamãe, ele tem tudo lá, não falta nada para ele, está absolutamente de boa. Ele está absolutamente na zona de conforto, sem risco, sem perigo. Quando ele sai, na hora que ele acaba de nascer, ele já enfrenta o seu primeiro problema.
Ele sai de um local que é a escuridão lá dentro, o clima, tudo está favorável. De repente ele cai em um ambiente que sopra um vento nele, alguém dá-lhe um tapinha para ele chorar, e tudo é diferente. Então nós já nascemos no medo, já nascemos à disposição do medo, já nascemos à disposição de sermos encarados por adversidades. Então você pode entender o seguinte, que tem o pilar de Jericó que chama, que são os dois tipos de medo, né? O medo saudável, que é a prudência, aquele que ajuda você a se proteger dos perigos que você está percebendo que está chegando, né? Que estão chegando os perigos. E o nocivo, qual que é o nocivo? É aquele que nos paralisa, aquele medo que nos impede na tomada de decisão e nos impede de movimentar, de agir, sabe? Então, quando o medo vier, lembre-se que o medo ele é muito mais fantasioso. Ele existe, nós já nascemos com vários medos, eles estão aí, eles fazem mal, mas ele tem esse lado bom também, de nos alertar. Então, a gente concluindo, o que nós vamos pensar? Quando a adversidade vier então, e ela está longa, ela está difícil, está pesada, o que nós podemos fazer então? Eu vou te dar pelo menos 3 dicas muito importantes e que eu utilizo muito na minha vida, e já utilizei diante de várias situações de medo, de adversidade. O primeiro é compreender o medo. Você tem que entender aquele medo, como que ele aparece, de onde que ele apareceu, de onde que ele veio, e o que sustenta esse medo que eu tenho. Se ele vem contra mim sempre, e ele permanece, depois ele volta, por quê? Eu tenho que descobrir de onde ele vem e quem o sustenta, por que ele vem. Alguma coisa o está sustentando. Sabe o que deve ser? O meu medo. O medo do medo. Incrível! Mas é verdade, há um filósofo que me fugiu o nome agora, ele disse que o pior medo é o medo do medo. Parece meio loucura a filosofia, né? Mas eu amo a filosofia. Então você compreenda o seu medo. Comece a pensar de onde que ele veio, o que ele faz em mim, por que ele vem e como que eu estou dando sustentação para ele permanecer em mim. E o segundo ponto que você pode fazer é administrar. Como que você administra isso? Você descobre, detecta os pensamentos que desencadeiam aquele medo. Porque eu vou te falar, o medo na verdade ele é subjetivo. Ah, mas você falou que ele é real? Ele é real, ele está ali, mas ele é subjetivo. Por quê? Eu decido o que ele pode ou não fazer contra mim. Sabe por quê? Eu posso me aproximar mais do meu medo, ou eu posso afugentá-lo de mim, ou eu posso me afastar dele. Então, por exemplo, vamos levar um exemplo, talvez até bobo aqui, mas o trabalhador na roça, ele vai trabalhar lá limpando lá uma plantação de café. É muito comum cobra, cascavel. Ele pode, primeiro ele pensa, opa, ali é comum ter cobra, ao medo. Eu tô com medo, porque ali tem cobra. Ele calça uma bota, uma roupa apropriada. Ó, ele já se preveniu. Quando ele for para lá, eu vou com uma enxada, e o tempo inteiro eu vou pôr a enxada à frente, que se aparecer eu meto a enxada nela. E terceiro, se vier uma cobra muito grande e não der para eu enfrentar, eu corro e arrumo uma outra situação, mas ela não vai me atingir. Então, ó, quando eu penso que eu vou trabalhar num cafezal e que lá tem cobra, é um medo subjetivo. Então, você pode então, né, compreender o seu medo, administrar o seu medo, e por fim, último, você pode usar a exposição progressiva, que chama, é enfrentar e não fugir. Aí você fala, mas você falou agora aí de fugir se a cobra for muito grande. Fugir momentaneamente, aguardar uma distância de segurança até que eu enfrente aquele medo. Se você tiver uma cobra dentro da sua casa e você sabe que ela está ali, e ela entrar debaixo do fogão, e tiver madeira lá, fogão a lenha principalmente, e ela entrar ali para debaixo, e você sabe que ela entrou ali, você fala, amanhã eu tiro ela daí, você vai dormir de manhã cedo, você vai ficar com dúvida, será que ela está ali ainda? E se ela tiver migrado, trocado de lugar, e agora? Então, você enfrente o seu medo. O medo tem medo de você, você que não sabe disso. Então, que você não tenha medo de assistir esse vídeo, não tenha medo de repassar esse vídeo, e não tenha medo de dar um clique, tá bom? Dar um like aí, de preferência inscreva-se no meu canal. Eu tenho poucas pessoas que seguem, porque eu faço gratuitamente, não ganho dinheiro com isso, não tenho a menor intenção de lucro, de vantagem, nenhuma. Eu só gosto de fazer isso porque desde criança eu sempre sonhei em estudar, e nossa família não tinha condição de estudar. Quando eu me tornei adulto, eu estudava
em 2 lugares diferentes, trabalhava em 2 empregos diferentes, um deles à noite, para eu conseguir estudar. E estudei com muita dificuldade. Fiz minha pós-graduação em filosofia com muita dificuldade. Mas tenho prazer em fazer isso. Então, conto com você. Dá um like aí e se inscreva no canal, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, sem medo.